Você já imaginou voltar de viagem e passar pela alfândega e a Receita Federal querer cobrar quase 50 mil reais de impostos de um relógio que estava no seu pulso? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique conosco até o final do vídeo. Pois foi exatamente isso que aconteceu em um caso no aeroporto de Fortaleza. Um passageiro trouxe um Rolex, um Data Ajuster, comprado nos Estados Unidos. E na mala ele tinha um Apple Watch. A Receita entendeu. Opa, 2 relógios. Então um não é o de uso pessoal. E tentou tributar, imagine qual? O Rolex. Só que a Justiça anulou a cobrança e mandou liberar o relógio. Solta o relógio, doutor. E para você não achar que eu estou de brincadeira, eu vou deixar aqui o número do processo, tá? 11 de dezembro de 2025 foi a decisão. Terceira Vara Federal do Ceará, tá bom? E agora, eu quero que você fique comigo, porque essa história é muito mais importante do que o que ela parece, tá? Ela mostra como a interpretação da Receita Federal, ela pode variar. E com um detalhe bobo, a mala pode virar uma baita dor de cabeça daquele viajante que está chegando às suas férias descontraído, tá bom? Agora olhe bem para a tela aqui, porque eu vou te explicar o que é cota e o que é uso pessoal. O que você precisa fazer para não cair nessa armadilha de ser tributado daquilo que está vestindo. A confusão ela já é clássica, tá? Cota, você vai perceber que tem resolução da Receita Federal que diz que cota é o volume de até $1.000. E não é a mesma coisa que uso pessoal. Muita gente acaba misturando essas duas coisas. A Receita tem uma regra, ela já é muito conhecida. Quando você entra no Brasil pela via aérea ou marítima, existe a tal da cota de isenção. Essa cota de isenção é essa, de $1.000, para bens que sejam bagagens acompanhadas e que não sejam bens de uso e consumo pessoal. Se vier por outras vias que não sejam aérea e marítima, aí essa cota pode até variar. Tem delas que chega a $500, tá? Só para complementar. Só que o uso pessoal é uma outra conversa, né? Não é a cota de bens. A Receita trata como bagagem e, em vários casos, não aplica a lógica da cota do mesmo jeito. E nesse ponto o que precisa analisar é se isso é compatível com a viagem e é para uso próprio. Uma viagem que você passe muito tempo, você pode ter 2 bens de uso próprio, porque você ficou muitos dias lá. Então isso precisa ser também analisado. E aí entra um detalhe crucial, que ninguém presta muita atenção nisso, tá bom? Se você tem dúvida, o caminho mais correto é usar um instrumento chamado bens a declarar. Porque aí, ao invés de você colocar lá nada a declarar, levando ou trazendo, você já preenche aquilo que você levou e aquilo que você está trazendo, para não ter a dúvida de que você comprou isso lá ou já levou isso do Brasil, e você evita essas multas de 50% sobre o valor de avaliação. Volta aqui para a tela, tá? Não é só pagar o imposto ou não pagar. Às vezes o erro está em como você entrou com isso no país. Se declarou ou não, se isso já estava na sua bagagem ou não, se tem nota fiscal brasileira ou não, tá? O argumento do passageiro é: eu usei o Rolex na viagem, então já era um bem de consumo. Pelo que foi divulgado, a defesa do passageiro foi na linha do bom senso. O Rolex estava em uso no pulso do passageiro. A lei não diz expressamente que você pode ter um item por categoria para ser considerado de uso pessoal. E a tal cota de $1.000 não deveria ser aplicada a bens de uso pessoal, do jeito que a Receita aplicou nesse caso, tá? E aqui eu faço uma pausa bem rápida para um alerta muito importante da vida real. O que costuma pesar na prática é a compatibilidade da viagem. A própria Receita diz que pode exigir uma comprovação de compatibilidade, onde ela traga as considerações sobre o tempo de permanência que você passou no exterior, quantas semanas, quantos meses você ficou em viagem, ou outras variáveis também, qual o objetivo da sua viagem, você foi a trabalho, você tinha que visitar vários ambientes, tiveram muitas roupas que você precisava usar, então tudo isso deve ser levado em consideração. Ou seja, não é tô certo e pronto, é tô certo porque dá para sustentar que isso faz sentido. O argumento da Receita eram 2 relógios
Então, é excedente, não é de uso pessoal, vou tributar. Do lado da Receita, a linha teria sido: entrou no canal de ingressos de viagem com a declaração de nada a declarar. Foram encontrados 2 relógios. Então, a Receita sustentou a ideia de que havia uma limitação por tipo e enquadrou, não o Rolex, mas o Apple Watch, como sendo o relógio de uso pessoal, e o outro ela quis tributar. Ela tributou, portanto, o Rolex, tá bom? E aqui entra a parte que eu acho mais interessante dessa problemática jurídica. Presta atenção, viu? Olha aqui, olha para mim agora, tá? Porque aqui o jogo pode mudar. O Apple Watch é um relógio mesmo, ou o Apple Watch é um instrumento de telecomunicação? É outra coisa. O ponto que derruba essa cobrança, que poderia ter sido argumentado, e eu não sei se isso foi feito, é que Apple Watch pode ser classificado como meios de telecomunicação. Existe já uma discussão técnica de classificação fiscal desse dispositivo. A própria Receita Federal já tratou smartwatches em soluções de consulta com a classificação NCN diferente de relógio. Ela colocou o NCN 8517, equipamentos de telecomunicação e transmissão de dados, em vez de tratar como relógio tradicional, no capítulo de NCN de relógio. Então, quando o juiz olha para isso, ele pode raciocinar assim, em termos simples, né? Se o próprio fisco, em classificações técnicas, coloca smartwatch como aparelho de telecomunicação e dados, não faz sentido eu, na condição de juiz, tratar automaticamente como mais um relógio para limitar a isenção. Uma boa saída. A segunda divulgação do caso foi nessa linha, inclusive, que a sentença saiu. A instrução normativa não pode restringir direito previsto em lei. Então, a instrução normativa queria classificar Apple Watch e Rolex como relógio. Não tem essa previsão. E, de fato, o Rolex está no corpo, em uso, reforça o caráter de que é de bem pessoal. Portanto, a moral prática dessa história, você pode até estar certo, e mesmo assim ter a dor de cabeça de passar por errado. E aqui é onde eu quero chegar, tá bom? Mesmo quando o uso pessoal parece óbvio, a Receita Federal pode querer autuar, reter, exigir tributo, e você vai ter que pagar, discutir judicialmente isso, ou na esfera administrativa, ou ainda você vai precisar fazer mandato de segurança. E aí vem esse custo invisível, né? É o tempo, estresse, advogado, viagem interrompida, risco de multa se você escolher o canal errado. Bens a declarar é um, nada a declarar é outro, tá? A Receita orienta que o viajante deve declarar os bens acima da cota ou que não se enquadrem como bagagem para isenção, inclusive via AEDBV. Tem uma declaração para isso. Então olha para cá, olha para mim, tá? E grava bem essa regra de ouro. Se você tem itens de alto valor, o melhor e seguro é fazer a regularização deles. Declara na saída e volta com eles. Ou, se você comprou lá, declara que está trazendo ele e evita o pagamento da multa, mas vai pagar o tributo. Existe um checklist rápido para evitar esse tipo de estresse em viagens internacionais. Se você tiver afim do checklist, comenta aqui nos comentários, deixa aí, checklist, e a gente vai mandar para você via direct pontos importantes para você tomar cuidado. Mas não confunda cota com uso pessoal. Cota existe, mas o uso pessoal depende do contexto e da probabilidade da sua narrativa dos fatos, tá bom? O canal certo na chegada, se você tiver dúvida, vá direto nele. É lá nos bens a declarar. O canal Nada a Declarar, ele é um local de bastante controvérsia para a Receita Federal. A compatibilidade com a viagem, ela deve fazer o liame com esses itens. Poucos dias, muitos itens, vários repetidos, vai chamar atenção. Muitos dias, alguns itens, alguns repetidos, é compatível, vai passar, tudo bem? Nota fiscal é a prova da aquisição. Se você comprou no Brasil, já leva a nota no Brasil. Se você for por fora, guarde. Se esse é o seu único meio de demonstrar, leve as notas. A sua dúvida é essa? Declara e traz as notas. Evite e não ache que é desnecessário ser redundante. Às vezes, a Receita vai exigir de você uma enorme redundância para que isso não vire um gatilho de fiscalização, tá bom? Então é isso. O caso do Rolex mostra que a Receita Federal pode exagerar na interpretação e que o Judiciário pode, inclusive,
corrigir. Mas o melhor cenário é que você possa prevenir essa briga administrativa ou essa briga judicial. Se você viaja ou conhece alguém que viaja com itens de alto valor, mande esse vídeo para essa pessoa, para que ele possa tomar cuidado. Porque às vezes a diferença entre passar tranquilo e arrumar uma briga enorme ali na alfândega é simplesmente entender cota e uso pessoal e também auxiliar isso com o uso do canal correto. E não se esqueça, lembre-se de nos seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.